Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 28 de maio, solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos, nascimento da Igreja. E eu quero te convidar nesse dia tão solene a meditar a palavra de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos agora nesse Evangelho da solenidade de Pentecostes, as mesmas palavras que Jesus ressuscitado dirige aos discípulos no domingo da misericórdia. Quando ele, 8 dias depois da ressurreição, aparecendo pela segunda vez aos seus discípulos, entra na sala onde estavam e os saúda. E a primeira coisa que Jesus diz a eles, que ele deseja e dá, é a paz. A paz esteja convosco. E depois de lhes dar a paz, Jesus sopra sobre eles e diz: "Recebei o Espírito Santo." O Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, ele é o artífice de todas as coisas. Segundo o livro do Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E justamente as palavras do Pai e do Filho, pela ação do Espírito, todas as coisas foram criadas. O universo, tudo aquilo que nós conhecemos, nós mesmos e tudo aquilo que ainda virá por diante, como obra e ação do Espírito Santo através da Igreja. O Espírito Santo, ele é a alma da Igreja, ele é o que mantém viva a Igreja. Quando nós estudamos Cristologia, nós entendemos, quando vamos falar da Santíssima Trindade também, e vamos ali compreender um pouquinho mais da relação dessas pessoas nessa unidade perfeita de amor, nós vamos entender que o tempo que estamos vivendo é o tempo do Espírito. O Antigo Testamento, toda a criação, tempo do Pai, o anúncio do Evangelho, tempo do Filho, e agora, o tempo da Igreja, o tempo do Espírito. O Espírito que move a Igreja, que leva adiante a palavra do Senhor. E esse Espírito que Jesus deu aos discípulos no Evangelho de hoje, esse Espírito é quem dá aos discípulos o poder de perdoar os pecados, de fazer novas na vida dos homens e mulheres do nosso tempo todas as coisas. É o Espírito Santo, que cada um de nós pelo batismo recebeu e que está aí colocado no nosso coração, que tem esse poder de renovar tudo. Vejam, renovou em primeiro lugar a fé dos discípulos. Estavam eles, ainda que cheios da graça do Senhor, por terem visto Cristo ressuscitado, ainda estavam eles receosos. Mas, diz a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, naquele dia, um barulho imenso, gigantesco tomou conta de Jerusalém. E esse barulho era o barulho do Espírito Santo que havia descido sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. Todos aqueles que tinham vindo para Jerusalém para adorar a Deus conseguiam ouvir aquele barulho e ficaram impressionados com o que estava acontecendo. Não era um terremoto, não era uma tempestade, mas era um barulho ensurdecedor. E no meio desse barulho ensurdecedor, aqueles homens e mulheres começaram a ouvir a palavra de Jesus nas suas diferentes línguas. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de tornar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor,
audível e compreensível a todas as nações. Se nós formos por todos os cantos da terra, a palavra de Jesus chegou a todas as línguas, porque missionários que partiram para pregar foram pelo Espírito Santo conduzidos e tiveram a graça de aprender outras línguas, de falar ao coração de tantos homens e mulheres. Basta que nós vejamos aqui no nosso Brasil, São José de Anchieta, o grande apóstolo do Brasil, que escreveu inclusive os evangelhos na língua dos povos indígenas, para que Jesus fosse conhecido por eles. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito tem esse poder e essa capacidade de interpretar as palavras, de fazer com que a mensagem chegue, independentemente daquele que a está anunciando. Mas o Espírito se utiliza daquele que se colocou a serviço para fazer chegar a palavra a muitos corações. Eu e você, por exemplo, quando olhamos a nossa vida, por nós mesmos, pelas nossas capacidades, nós jamais seríamos capazes de anunciar Jesus. Por quê? Porque o nosso pecado muitas vezes nos domina. Porque a nossa falta de ciência muitas vezes é enorme. Mas esse Espírito fala através de nós. Às vezes eu fico até espantado quando estou no atendimento, quando estou aconselhando alguém e saem palavras que eu, por mim mesmo, não teria capacidade de dizê-las, mas o Espírito, através de mim, as diz. Quantas vezes eu e você boicotamos o Espírito Santo? Quantas vezes nós impedimos que a obra de Deus seja realizada? E por quê? Porque nós queremos fazer do nosso jeito, com as nossas palavras, com a nossa sabedoria, e não deixamos o autor de toda a sabedoria falar através de nós. A impressão que dá é que nós temos medo de que o Espírito nos anule. Ora, é preciso sim que nós morramos para que Cristo cresça. Mas não é desejo de Deus que nós sejamos anulados, pelo contrário, é desejo do Senhor que nós sejamos testemunhas. Agora, São Paulo, na segunda leitura da carta aos Colossenses, ele vai nos dizer uma coisa muito importante. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser que esteja no Espírito. Para nós avaliarmos uma pregação como autêntica e verdadeira, uma pregação católica, coerente com a doutrina, com a tradição e o magistério, nós precisamos perceber antes na vida daquele que a prega se ele é uma pessoa de oração, se ele é uma pessoa guiada pelo Espírito, se ele ao falar, fala realmente movido por Deus e não pela vaidade própria, não por interesses próprios. O Espírito Santo, ele nos reúne num único corpo e, como eu dizia outro dia, apesar das diferentes nuances que existem dentro da igreja como formas de pregar o Evangelho, esse Espírito faz uma unidade dessa pregação. Nós podemos hoje, nesse domingo, percorrer 5, 6 missas. Cada padre tem o seu modo próprio de pregar, mas o cerne da mensagem será o mesmo. Por quê? Porque se nos colocamos na presença, se abrimos o nosso coração e a nossa alma, é o Espírito quem fala através de nós. É o Espírito que vai encher os corações de paz. É o Espírito que vai perdoar os pecados. É o Espírito que vai curar as muitas misérias na vida e na alma dos homens e mulheres. Portanto, hoje, nesse domingo, vamos abrir o nosso coração à graça de Deus. Vamos permitir que esse Espírito Santo com o qual o Senhor nos marcou, que Ele haja na nossa vida, que Ele liberte o nosso coração e a nossa alma do pecado, que Ele traga para dentro de nós uma força incomparável, um desejo reto e sincero de cumprir sempre com a vontade do Senhor. Vamos pedir a esse Espírito Santo, Ele que hoje foi enviado do céu, que renove a face da terra. Quantas coisas o Senhor precisa tirar da face da terra? Guerra, ódio, perseguição, indiferença, o pecado, que é causa de tudo isso, o Senhor precisa tirar da face da terra. Mas para isso o Senhor precisa contar com o nosso sim, porque apesar de ter enviado o Espírito, o Senhor precisa que nós permitamos que esse Espírito haja em nós e através de nós, para que o mundo todo seja renovado por Ele. Então hoje, no dia de Pentecostes, eu te suplico,
peça, junto com toda a igreja, o Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar a concluir essa nossa meditação invocando o Espírito Santo do Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.